Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Lader Lima, da Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. E nós estamos trazendo aqui um breve resumo sobre a lição número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, que está no amplo tema, o verdadeiro pentecostalismo, tratado nesse primeiro trimestre de 2021. Indo adiante, nós temos aqui o texto áureo. Assim, pois as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos, capítulo 9, versículo 31. Logo ao lado, trouxemos a verdade prática, para te ajudar, né? A visualização. A atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. E aqui vem do ladinho a leitura bíblica diária com todos os versículos que eu sugiro fortemente a você, professor, que reveja com os seus alunos, que fará com que eles possam imergir dentro do assunto, tá certo? Para te ajudar, nós trouxemos aqui também os versículos, né, para você nem precisar de sair e abrir a Bíblia. À medida que você estiver projetando essa apresentação, você já está trazendo os versículos, já está recitando aleatoriamente um após outro aluno, tá certo? Isso vai te ajudar bastante. Leitura bíblica em classe, João capítulo 16, versículos 7 ao 13. Né? Uma leitura curta que fala sobre a vinda do Espírito Santo e nós fizemos questão de destacar um versículo do outro para facilitar a leitura. Sugiro que você leia com toda a sua classe, versículo após versículo, para poder memorizar, tá certo? É importante essa leitura, né, alternada com os alunos, até porque eles precisam participar da aula. E uma das maneiras de você atraí-los para participar da aula é exatamente a leitura do texto bíblico, ok? Indo adiante, nós temos o objetivo geral, que é ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. E o que é esse plano da redenção? É o conjunto de atividades que Deus desenvolve ao longo dos séculos, visando restaurar o homem perdido. Vai desde o Éden, né, quando o homem caiu, até o dia em que Cristo entregará o reino ao Pai. E então aí retoma o domínio da eternidade. A esse conjunto de atividades se dá o nome de economia divina. É nele, e nele a Trindade está em perfeita atividade e sinergia. Não sei se você lembra do termo pericorese. Pericorese é um termo que denota a perfeita sinergia dos três membros da Trindade. Tá certo? Indo adiante, nós vamos ter os objetivos específicos. Desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras, e aí se refere diretamente ao Velho Testamento. Destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador, né, na presente dispensação. E asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo, ou seja, ele também está atuando na presente dispensação, mas aí não na igreja diretamente. Ele está atuando nas pessoas, no mundo, convencendo os homens do pecado, da justiça e do juízo, como veremos mais adiante. Tá certo? Ponto 1 da nossa lição, o Espírito Santo como promessa. Esse ponto vai destacar que a salvação da humanidade foi um plano eterno do Deus trino e uno, ou seja, Deus em si, cada pessoa estava agindo para o cumprimento dessa promessa e, ao mesmo tempo, cada pessoa da Trindade tinha o seu papel definido no cumprimento dessas promessas, tá certo? Promessa messiânica, né, é exatamente aquele momento em que o Velho Testamento começa a apontar para Cristo, e isso ocorre ao longo de todos os 39 livros do Velho Testamento, sejam eles sapienciais, sejam eles históricos, sejam eles proféticos, não importa, todos estão apontando para Cristo. Agora, tudo isso sob a direção do Espírito Santo de Deus, né, que planejou, que articulou, que colocou em prática, tá certo? Para que nós pudéssemos olhar panoramicamente para o Velho Testamento e entender que Deus esteve agindo desde sempre, tá certo? E Deus enviou muitas vezes palavras nesse sentido para os seus profetas, né? O profeta Jeremias, o profeta Isaías, o profeta Daniel, tá certo? E há inúmeras referências a essas
profecias, né, de forma que Cristo veio cumprir inúmeras delas. Quando nós olhamos para o ministério terreno do Senhor Jesus, nós começamos a comparar com o cumprimento das profecias e não há como nós entendemos de uma forma diversa. Né? O Espírito Santo foi inspirando os seus servos a falarem do Messias que viria logo adiante. Tá certo? Aquilo que nós vamos ver lá no Novo Testamento é exatamente a plenitude das promessas de Deus que foram anunciadas de antemão lá no Antigo Testamento. Ponto 1, subponto 2, vai mostrar a atuação do Espírito Santo na antiga aliança, né? A diferença entre a atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele levanta profetas, ele levanta artífices como Bezaleel para fazer os utensílios do templo e, sobretudo, ele usa as suas lideranças, ungindo-as e enchendo-as com o seu Espírito Santo, em alguns casos até referendando essa chamada, como foi o caso de Saul. Ok? Já o ponto 1, subponto 3, vai falar da promessa do Consolador. Aí sim vai falar diretamente dos dias que viriam lá no Novo Testamento. O próprio Jesus, no seu ministério terreno, disse que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Ou seja, são etapas da revelação de Deus que estavam aguardando exatamente o fechamento de cada uma delas. Então, Cristo morre e ressuscita é o fechamento dessa etapa. E então desce o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Então, o Consolador não é alguém, a intenção do comentarista é exatamente fundamentar que o Espírito Santo não apareceu de repente na história, ele não caiu de paraquedas. Ele foi amplamente predito no Velho Testamento por vários dos seus profetas, e o que vimos lá em Atos capítulo 2 é exatamente o cumprimento dessas predições proféticas, tá certo? Por outro lado, Jesus, ele disse que tinha muita coisa para ensinar, mas eles não estavam preparados ainda para ouvir os seus discípulos. Não poderiam suportar sem a ação do Espírito Santo. Então, vamos ver de que maneira se dá essa ação um pouquinho mais adiante. Indo para o ponto 2, que vem tratar do Espírito Santo como consolador e ensinador. Esse ponto vai destacar a atuação do Espírito Santo após o Pentecostes. O ponto anterior destacou a atuação antes do Pentecostes, tá certo? E esse ponto vai destacar a atuação principalmente nos crentes e na igreja. Então, nós temos aqui no ponto 2, subponto 1, o Consolador, que é o título por excelência do Espírito Santo. Esta palavra vem de parácletos, ok? Havia até paráclitos, não existe essa grafia, é paráclitos, ok? Paráclitos vem de duas outras palavras, pará e kaleo. Kaleo é um verbo, né? E ambas significam ficar ao lado ou chamar, né? Ficar ao lado, mas chamar, né? A conjunção dessas duas palavras dá a conotação de defensor, de advogado, de uma pessoa que é chamada para ficar do lado do réu para ajudá-lo na sua defesa, né? Em algumas teologias, né, traduzem essa palavra como chamado para ficar ao lado e ajudar. Ok, gente? Esse vocábulo ocorre 5 vezes no Novo Testamento, 4 se referindo ao Espírito Santo e uma ao Senhor Jesus, que é traduzido por advogado em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Ponto 2, subponto 2, o Espírito Santo como ensinador. O ensino era parte do ministério do Senhor Jesus. E daí por diante, após a descida do Espírito Santo em Pentecostes, ele assumiu essa responsabilidade. Ele hoje é o Consolador que ensina e faz lembrar tudo quanto Jesus nos disse. E eu criei aqui 3 tópicos para organizar a ideia que está no texto da nossa lição. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização, relembra o que tivermos lido, nós vamos ampliar um pouquinho esse ponto mais adiante, e dá argumentos em momentos difíceis. Eu me lembro de uma história que me contaram de um jovem que estava num ônibus, e nesse tempo os padres e freiras subiam pela frente do ônibus, tinham passagem livre. E aquele jovem, um adolescente ainda, entrou, distribuiu literaturas, pregou a palavra e estava prestes a descer
quando o padre se dirigiu a ele. Gostei muito da sua palavra aqui, do que você fez, e muito importante, mas eu queria lhe perguntar uma coisa. E aquele jovem, muito educadamente, disse: pois não, pode perguntar, e eu responderei se souber. E o padre lhe perguntou: quem matou a mãe do diabo? Veja, era uma pergunta capciosa, para enredar o irmão, né? Para atrapalhar o irmão, para tornar ele embaraçado, né? Para embaraçá-lo. Mas o Espírito Santo inspirou aquele adolescente. E naquele momento ele disse: olha, seu padre, eu não sei, mas o senhor deve saber, porque até hoje o senhor está de luto. E aí, né, acabou o feitiço, como se diz no jargão popular, virando contra o feiticeiro. Então, são momentos como esse em que o Espírito Santo ele dá aos seus servos a saída, a palavra certa, para que eles possam elucidar a questão. Tá certo? Entre outras situações. Ponto 2, subponto 3, o ajudador. O Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final da nossa jornada. Dentre outras coisas, o Espírito Santo nos lembra e faz entender a sua palavra. Né? Ora e geme conosco, traduzindo o que queremos expressar a Deus e não sabemos como dizê-lo. Nos conscientiza de eventuais pecados diariamente. Nos dá empatia e união com nossos irmãos e alegra o nosso coração em meio às provas. Não estamos como Jó, com Deus apenas do lado de fora, entre aspas, entenda a minha colocação. O Espírito Santo habita em nós e nos consola dentro do nosso coração. Tá certo? Entre outras coisas que o Espírito Santo faz no meio da sua igreja. Indo adiante, nós vamos chegar aqui no ponto 3. Terceiro ponto, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Então, agora, o direcionamento do texto para a atuação do Espírito Santo em relação ao mundo. Ele vai destacar de que forma se dá essa atuação do Espírito Santo no convencimento do pecador. Primeiro ponto da nossa lição: o Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer, como disse o comentarista, é persuadir, ou seja, fazer a pessoa entender que está errado. Em várias passagens do Novo Testamento há essa ideia. É o Espírito Santo quem convence e persuade o mundo do pecado. A priori, esse pecado é incredulidade, mas isso, irmãos, preste atenção, por favor, para não criar confusão, não exclui os demais pecados, tá certo? É o Espírito Santo que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus como seu Salvador. Ponto 3, subponto 2, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo, ou seja, o Espírito Santo nos convence de que somos todos justificados não por nossos méritos, mas por Cristo e por seu sacrifício vicário. Preste atenção nessa palavra. O sacrifício de Cristo é substitutivo. Era você, era eu que deveria sofrer, que deveria pagar. Ele se tornou sacrifício em nosso lugar. E, por isso, sem ele, nós jamais poderemos ser salvos. Tá certo, gente? Ponto 3, subponto 3, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. O príncipe desse mundo é uma referência ao próprio diabo, mas também ao sistema que o diabo representa e que rege nesse mundo. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. O Espírito convence o mundo que o juízo de Deus sobre o mundo pecador, com seu sistema caótico, é iminente e que só em Cristo estaremos a salvo do que está determinado. Ou seja, só Cristo pode nos salvar desse juízo. Sem ele, nós estaremos julgados e condenados, irremediavelmente perdidos. A conclusão da nossa lição é a seguinte: diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à natureza e obra, à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo de salvação. Não esqueçamos que, assim como esse plano atravessou os séculos, sendo pouco a pouco consumado, da mesma forma a Trindade esteve atuando de forma plena e disseminada. Fechando aqui, queremos lembrar aos amados irmãos, alunos, professores que tiverem acesso a esse pequeno resumo, que o Espírito Santo ele fará nos lembrar aquilo que tivermos lido,
Cuidado com professores e pregadores imediatistas que abrem a Bíblia e dizem, pronto, agora vai chegar, agora eu vou receber, agora eu vou ter a revelação. E, na verdade, é preguiça de ler a palavra, preguiça de preparar um bom sermão, preguiça de elencar os pontos que vai apresentar. E aí fica nessa conversa fiada diante da igreja, é até uma irresponsabilidade diante da audiência, né? E joga para o Espírito Santo a responsabilidade, quando na verdade ele deveria ter lido, ter pesquisado, ter se aprofundado, para então ser lembrado e guiado pelo Espírito Santo em graça para apresentar a mensagem da palavra de Deus. Vamos acabar, meus amados irmãos, com esse desleixo. Vivemos em plena era da informação e temos Bíblias as mais diversas à nossa disposição para lermos, estudarmos e apresentarmos aos nossos alunos e aos ouvintes quando estivermos pregando. Que Deus abençoe, que Deus ajude. Muito obrigado pela sua atenção, que Ele te guie na aula e que você seja uma bênção em nome de Jesus.